Olá, irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados. Somos muito gratos ao Senhor por mais uma palestra, uma série de palestras que o Senhor tem nos concedido a transmitir à sua amada igreja. Prezados irmãos, nossa mensagem de hoje tem por título Dízimos e Ofertas. Iremos tratar de um tema que é muito melindroso, um pouco polêmico, quando se fala de dinheiro. Iremos tratar desse tema, que é um tema de muita importância para o povo de Deus nesses últimos dias. Nós gostaríamos de chamar a atenção de todos para que venham repassar essa mensagem, venham se inscrever no canal Despertar em 1844. É um canal que vem trazendo mensagem ao povo de Deus nos últimos dias, 1844, porque foi ali que surgiu, Deus levantou um povo, um movimento, com a mensagem dos 3 anjos. E essa mensagem de 1844 é a mensagem que Deus trouxe para preparar um povo para os eventos finais, para a sua volta. Que Deus venha nos abençoar. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai, que venha transmitir essa mensagem a outras pessoas e que o Senhor nosso Deus, segundo a graça de nosso Salvador Jesus, venha abençoar-nos. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, para que possamos transmitir de uma forma que seja para a honra e glória do Senhor. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor e o levantamento e a preparação do seu povo, sua igreja adventista do 7º dia. Oremos ao Senhor então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, graças lhe damos, Senhor, segundo os méritos do nosso Salvador Jesus Cristo, por toda a bondade para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas realizadas em nossas vidas. Rogamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados. Agora rogamos a sua direção, Senhor, mais uma série de palestras que tem por título Dízimos e Ofertas. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos não falar eu segundo a carne, mas segundo o Espírito, que a tua palavra venha ser transmitida ao teu povo, que a tua igreja, o teu povo, teus sinceros e fiéis, venha a ser esclarecido com respeito a esse tema. Pedimos as bênçãos do Senhor, Pai, a direção do seu Santo Espírito, nos méritos de nosso Salvador Jesus. Amém. Olá, irmãos, mais uma vez, que Deus abençoe ricamente a todos os meus irmãos, meus prezados, que têm apoiado esse ministério, que têm se inscrito nesse canal, que têm transmitido essa mensagem a outras pessoas. É uma mensagem de muita seriedade. Nesse canal a gente vem tratando de temas importantes, mensagens de reforma e de reavivamento. Aqui nós nunca tratemos e não iremos tratar pela graça do Senhor de temas especulativos, de temas que não têm nada a ver com a santificação, com uma reforma espiritual no povo de Deus. É um canal sério, um canal que nós sempre buscamos apresentar mensagens importantes, mensagens que têm a ver com a vitória sobre o pecado, com uma reforma espiritual sobre o povo de Deus. Nós iremos então começar o estudo de hoje, que tem por título Dízimos e Ofertas. Quem é o responsável? Quem é o responsável pelos dízimos e ofertas? Prezados irmãos, Deus nos fez seus mordomos aqui nessa terra. Nós somos mordomos do Deus eterno. Deus nos concedeu os talentos para cuidarmos dos nossos talentos, e nós somos os únicos responsáveis diante de Deus dos talentos. Também Deus nos concedeu o tempo. O nosso tempo pertence a Deus, não pertence a nós mesmos. E nós iremos prestar a conta a Deus um dia do tempo, do mau uso do tempo que fizemos. Então, por isso, nós devemos fazermos o bom uso de cada pedacinho, de cada retalho de tempo. Diz Ellen G. White que nós devemos aproveitar os retalhos de tempo
certo? Também nós iremos prestar conta do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, certo? Ninguém vai responder por nós no juízo de investigação. Não vai ser pai, não vai ser mãe, não vai ser pastor. Nós iremos responder do uso, mau uso ou bom uso que fizemos do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Também vem o último ter, que é o tesouro. Deus também concedemos mordomos, nós somos mordomos dos bens que Deus colocou, de todo o dinheiro que chega em nossas mãos. E aí entra os dízimos e ofertas. Nós somos os únicos responsáveis perante Deus dos dízimos e ofertas. Então nós é que devemos administrar os dízimos e ofertas. Nós, segundo a graça que o Senhor tem nos mostrado, nós devemos saber em que lugar devemos destiná-los a um local onde realmente ali esteja sendo pregado as 3 mensagens angélicas. Porque se nós enviarmos os nossos dízimos e ofertas, nós somos mordomos, administradores. Se nós colocarmos um local onde não está sendo pregado as 3 mensagens angélicas, onde não está sendo levado o Evangelho eterno, então nós seremos responsáveis perante Deus do mau uso que estamos fazendo, por não sabermos administrar corretamente os talentos, o templo, o tempo e o tesouro, os dízimos e ofertas, correto? Então, que possamos abrir os nossos olhos, que possamos buscar a direção do Senhor, para que venhamos sempre fazermos uso de uma forma correta e de uma forma, não de uma forma cega, mas de uma forma que venha agradar o Senhor nosso Deus. Amém por isso. Quem é o responsável? O assunto da mordomia responsável é estar se transformando hoje num problema nas mentes de muitos adventistas do 7º dia. A consciência de que todos nós temos uma responsabilidade individual ante o universo celestial, de administrar a confiança que Deus depositou em nós, tem nos anos recentes levantado questões, perguntas em nossas mentes a respeito de qual é a melhor maneira de cumprir essa responsabilidade. A finalidade deste vídeo, dessa série de vídeos, não é a de solicitar fundos. Nós não estamos aqui solicitando fundos. Nós não estamos falando de dízimos e oferta com o intuito de pedir dízimos e ofertas de maneira nenhuma. Ou de tentar indicar qual é a responsabilidade pessoal de alguém. Mas é para dar aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, a informação que os ajudará a cumprir sua função como mordomos de Deus. Então essa é a única finalidade de fazermos essa série de vídeos, é de ajudar os nossos ouvintes, nossos irmãos, a ter uma consciência correta, a saber realmente aonde depositar, aonde fica a casa do tesouro do Senhor. Nós iremos fazer uma leitura no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 27, a fim de que todos saibam por si mesmo o que é verdade. Deve haver liberdade para franca pesquisa. Nunca se há de patentear a luz que Deus deseja dar a seu povo, a menos que haja diligente exame da palavra da verdade. Então, nós devemos ter liberdade para lermos a Bíblia, liberdade para decidirmos. Deus não nos fez como robô. Nós não somos robô.
Então, nós, pela palavra de Deus, devemos decidir aonde realmente depositar os bens que o Senhor confiou em nossas mãos. Continuemos a palavra. Da palavra de Deus há de brilhar preciosa luz, e ninguém apague o Espírito, presumindo prescrever o que será ou o que não será apresentado ao povo nas mensagens que há de enviar. Então, ninguém deve prescrever para mim e dizer, olha, Valdecir, você tem que pregar isso, você deve pregar isso. Não. É o Espírito Santo de Deus que determina o que deve ser levado ao povo. Qualquer que seja a sua posição de autoridade, ninguém tem direito de impedir que o povo receba a luz. Quando uma mensagem vem ao povo, em nome do Senhor, ninguém pode desculpar-se de não lhes pesquisar as declarações. Ninguém pode permanecer em atitude de indiferença e confiança própria, dizendo, sei o que é verdade. Estou satisfeito com minha situação. Firmei minhas estacas, e venha o que vier, não deixarei minha posição. Não ouvirei a mensagem desse mensageiro, pois sei o que não pode ser verdade. Por terem seguido esse caminho, é que as igrejas populares não foram alcançadas pela mensagem celestial, sendo deixadas em escuridão parcial. Então, irmãos, não devemos dizer, não vou ouvir a mensagem desse pregador. Ele não sabe pregar. Não vou ouvir a mensagem desse pregador. Ele é analfabeto. Ele é ignorante. Não sabe se expressar, não sabe ler. Ou não vou ouvir a mensagem desse pregador que eu não fui com a cara dele. Não vou com o jeito dele. Não, irmãos, não é assim. Ellen G. White faz aqui uma advertência. Foi assim que as igrejas que se encontram lá fora se tornaram babilônias. Por quê? Porque elas colocaram uma barreira. Certo? Então nós não devemos enfiar uma estaca, como diz a profetisa, e dizer, daqui eu não saio. Permaneço nisso bem aqui. Não. Se fizermos assim, nós iremos acabar com a nação judaica e também com as igrejas que se intitulam Babilônias. Ao ser apresentada uma mensagem que não compreendeis, ouvi as razões dadas pelo mensageiro, comparando passagem com passagem, a fim de verificardes se é ou não apoiada pela palavra de Deus. Se crede que as opiniões expostas não têm por base a palavra de Deus, e se não puder ser controvertida a posição que assumis com relação ao assunto, apresentai então vossas firmes razões, pois vossa convicção não será abalada por entrar em contato com o erro. Não há virtude ou coragem em manter contínua luta nas trevas, fechando os olhos para não ver, os ouvidos para não ouvir, e endurecendo o coração na ignorância e incredulidade, para não vos humilhardes, reconhecendo que recebestes luz sobre algum ponto da verdade. Nós estamos aqui para aprender, irmãos, para aprendermos. Devemos ser humildes, cautelosos. De repente alguém chega para nós e apresenta uma mensagem, devemos abraçar, devemos ouvir o mensageiro sem questionar. Não, de maneira nenhuma. Se fizermos assim, irmãos, nós estamos elevando o orgulho a tal altura que ao subirmos com esse orgulho, nós iremos despencar de cima e iremos nos arrebentar todo. Então devemos ter muita cautela, não deixar que o eu, que porque eu sou formado em tal coisa, sou advogado, sou doutor nisso, sou doutor naquilo, certo? Não, irmãos.
Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chamou as simples para confundir as que dizem que sabem. Certo? Então devemos ser cautelosos. Somos admoestados a não proceder como os judeus, que assim fizeram ao tempo de Cristo, sendo levados a escolher as trevas, de preferência a luz. Pois ao se apartarem do Deus vivo, havia neles um ímpio e incrédulo coração. Ninguém que pensa saber tudo é demasiado experiente ou instruído que não possa aprender com o mais humilde mensageiro do Deus vivo. Certo? Então, mesmo que você se ache um grande sábio, formado, tendo várias faculdades, mas coloque uma coisa na sua mente, que você, se Deus quiser, você terá que aprender do mais humilde mensageiro. Daquele mensageiro que veio lá da roça, que veio das ruas. Certo? Deus trabalha dessa forma. Devemos manter completo respeito à consciência a cada um dos irmãos e irmãs, concedendo-lhes completa liberdade de escolha. Devemos conceder completa liberdade de escolha. Todos devem pensar por si mesmo. Todos devem decidir por si mesmo. Não devemos coagir o ser humano em determinar o que ele tem que crer, o que ele tem que seguir. Não, não é assim. Ellen G. White diz no Desejado de Todas as Nações, 616 a 617, diz assim: os príncipes judaicos reconheciam a obrigação de dizimar, e isto era justo. Continuemos. Mas não deixava o povo manter suas próprias convicções do dever. Estabeleciam-se regras arbitrárias para todos os casos. Ele dizia: olha, vocês devem dizimar, tem que dar os dízimos e as ofertas. Mas eles não deixavam o povo decidir, escolher o que fazer com os dízimos e as ofertas, aonde depositar. Certo? Eles criaram regras, diz a palavra de Deus, arbitrária, e coagiram a mente daquele povo. E será que hoje não está sendo repetido a história da nação judaica em nosso meio? Nós sabemos que é correto devolver os dízimos e as ofertas, todos sabem disso. Mas agora nós devemos escolher, decidir aonde depositar os dízimos e as ofertas. Cabe a nós decidir. Mas a palavra de Deus hoje está se repetindo, como mostra aqui a história da nação judaica. Os príncipes hoje são a liderança, são os pastores, os teólogos, e eles têm manipulado a mente dos membros, e dizendo: olha, a casa do tesouro é aqui. Não importa o que esteja acontecendo, o que nós estejamos fazendo, nós somos os ungidos do Senhor. Aqui é o único lugar que vocês devem depositar. E se vocês não fizerem dessa forma, vocês serão condenados perante Deus. Estamos vendo a mesma história do povo de Israel se repetindo de uma forma assustadora e acelerada no Israel espiritual, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja de Deus. O que fazer? Acordo estabelecido sobre princípios, lei de Deus. Como fazer? Livre segundo a consciência particular, pessoal e não coletiva. Não façais de vossas opiniões, vossos pontos de vista quanto ao dever, vossas interpretações da Escritura, um critério para outros, condenando-os em vosso coração, se não atinge o vosso ideal. Maior Discurso de Cristo, 124.
Mas ao mesmo tempo que vós deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A ele deveis perguntar: o que é direito? O que é errado? Compreendeis? Como podereis eu melhor cumprir o propósito de minha criação? Então devemos ir a Deus e perguntar: Senhor, o que é certo? O que é errado? Quando a palavra aqui diz assim para a gente ir a Deus, é na Bíblia, é no Espírito de profecia. Nós devemos perguntar o que é certo e o que é errado. Nós olhamos, tinha algumas campais, JAs, aí nós íamos, vinha algum líder de fora, né, algum pastor, e os membros se reuniam, e o ancião chegava para os membros e dizia assim: olha, o pastor, o fulano de tal, está vindo aí, hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem, aquilo que vocês tiverem dúvida, vocês perguntem que ele responde tudo. Certo? E alguém perguntava: pastor, é pecado comer isso? Pastor, é pecado ouvir isso? Pastor, é pecado ir em tal lugar? E o pastor ali dizia sim ou não. Sim ou não. Um papa. Certo, um papa. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo fui convidado para fazer uma palestra num sábado à tarde em um bairro. E fiquei sabendo que também um pastor iria no mesmo local para palestrar. E tudo bem. Ao chegar lá, o irmão chegou para mim e falou: irmão, o pastor fulano de tal está vindo fazer uma palestra e ele vai falar primeiro porque ele vai ter que ir para um outro local. Eu falei: tudo bem. E os membros começaram a perguntar. Um perguntou para ele: pastor, é pecado manter relação sexual no sábado? E o pastor: não, irmãos. De repente, vamos supor que esse irmão, ele é um caminhoneiro, está vindo de uma longa jornada e de repente chega em casa numa sexta-feira à noite, passou 15, 20 dias, um mês fora de casa, então é correto se relacionar com a esposa. Tudo bem. E todos nós sabemos que é pecado manter relação sexual no sábado. O sábado é de Deus. Deus deixou 6 dias para nós realizarmos tudo o que eu quero, certo? Isaías diz que o sábado é para eu não realizar os meus deleites. A Bíblia diz que sábado vos será santo, não achegueis a mulheres. Tudo bem, quando chegou a minha parte, e eu fui agora e falei: irmãos, eu gostaria, antes de começar a minha palestra, falarmos um pouquinho a respeito da pergunta que fizeram ao pastor e que ele respondeu com respeito de relação sexual no sábado. Diga, irmão, vamos supor que tu és um caminhoneiro, tu passou 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses longe de casa, e vamos supor que no dia que tu chegue em casa, foi o primeiro dia que tua esposa entrou em seus dias. Entrou nos seus dias, menstruou naquele dia. Certo? Vamos supor que ela entrou naquele momento, naquele dia. E aí, o que tu iria fazer? Tu iria esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Tu ia esperar mais de 6 dias para poder voltar a manter relação com tua esposa, relação sexual. E aí, você iria esperar ou não iria esperar? Olha, se você iria esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias ou mais, e por que não esperar apenas um dia passar? E por que não esperar? Então ali foi um copo de água fria na cabeça dos irmãos daquela igreja. Então é isso aí, irmãos. A palavra de Deus nos exorta que nós devemos ir a Deus, perguntar o que é certo, o que é errado. Vamos comprar os livros, vamos adquirir os livros da palavra de Deus. Hoje nós olhamos a mesma coisa nos grupos de WhatsApp, os chamados grupos de verdade presente. Os irmãos formam grupos e filas, fazendo perguntas a determinado irmão. Então hoje nós olhamos tanta heresia
nos chamados grupos de WhatsApp, quanto dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo? Por quê? Porque os irmãos não procuram estudar por si mesmos. Os irmãos não procuram examinar a palavra de Deus. O ser humano, ele sempre teve uma tendência de se voltar para o ser humano, de crer no que ver, aquilo que ele pode sentir e apalpar. E aí, irmãos, nós estamos desobedecendo uma regra do Senhor. Devemos ir a Deus e perguntar o que é certo e o que não é certo. Bíblia e espírito de profecia. Assim é com respeito dízimos de oferta, alimentação, vestuário, santificação do sábado e qualquer outro tema. Devemos ir ao Senhor nosso Deus, examinar a palavra de Deus. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro, ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Romanos 14:12. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Romanos 14:5. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Então devemos ser deixados livres e devemos deixar outros livres para escolher, decidir, certo? Devemos mostrar a palavra, devemos adverti-los, mas não devemos dizer assim, olha, o teu dever é esse, tua obrigação é essa, você tem que fazer desse jeito aqui. Não. Assim, nós estaremos tendo controle da mente das pessoas. Estaremos pecando contra Deus. Estaremos nos tornando um Deus para essas pessoas. Temos uma individualidade e uma identidade que nos é inerente. Ninguém pode submergir sua identidade na de qualquer outra pessoa. Todos devem agir por si mesmos, segundo os ditames de sua própria consciência. Todos devem o quê? Agir por si mesmos, segundo os ditames de sua própria consciência. É plano do Senhor que haja unidade na diversidade. Fora, pois, com a ideia da homogeneidade. Não existe um homem que possa servir de critério a todos os outros homens. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certas faculdades próprias do Criador. Individualidade. Faculdade esta de pensar e agir. Deus concedeu-nos essa faculdade de pensar, agir, decidir por nós mesmos. Não devemos permitir que ninguém venha pensar por nós. Seja a nossa mente, o nosso cérebro. Nós estaremos pecando contra Deus, se assim o deixarmos. O livro Sábado diz assim, do pastor Guilherme Stein Filho, um livro escrito em 1919. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Dominando sobre todas as criaturas, não devia estender esse domínio sobre os seus semelhantes. Deus
entregando-lhe o domínio de tudo, reservava para si o domínio daqueles que havia feito a sua semelhança. O homem devia, pois, reconhecer sobre si a legítima soberania daquele que o fizera livre para servir a Deus inteligentemente, conforme os ditames de sua consciência, de modo a não exceder as suas legítimas atribuições, exaltando-se a si próprio e sujeitando os seus semelhantes, que é a egolatria e a equiparação de si próprio com Deus, que foi justamente a origem do pecado. Aqui foi aonde Lúcifer se transformou no diabo, quando ele quis se exaltar acima dos seus companheiros anjos e acima do próprio Deus. Então, aqui está a chamada egolatria. É quando muitos pregadores, que se dizem pregadores de renome, formados, inteligentes, que se destacou em certas áreas, ele agora começa a querer dominar a mente dos seus irmãos. Quando um líder de igreja, um ancião, quaisquer que seja a posição desse líder, quando ele começa a se colocar acima dos seus irmãos, quando ele começa a se colocar como alvo a trazer as pessoas para si, em vez de levar essas pessoas à palavra de Deus, levar as pessoas a examinar, a desenvolver suas faculdades, ele está cometendo o pecado que fez com que o diabo se transformasse no diabo. Fez com que Lúcifer se transformasse em Satanás. Nenhum homem pode ser embaixador de Cristo até que tenha realizado uma completa entrega do seu direito de juízo pessoal a Cristo. Nem todo homem que submete seu juízo a seu semelhante representa adequadamente a Cristo. Um dono serve de mente, juízo e vontade para o animal. Uma criança pode ser ensinada de maneira a, como o animal, não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade para todos os intentos e desígnios está sujeita de seu mestre. Há direitos que pertencem a cada indivíduo. Temos uma individualidade, uma identidade que é nossa própria. Ninguém pode submergir sua identidade na de outrem. Que Deus, assim, irmãos, venha nos ajudar. Certo? Cada um deve se sentir livre para fazer o que entende ser seu dever perante Deus. Todos nós devemos ser deixados livres para decidir fazermos aquilo que nós reconhecemos como dever perante Deus. Ninguém deve controlar nossas mentes. Nós devemos ser deixados livres. Os membros devem ser deixados livres para escolher aonde colocar seus dízimos e suas ofertas. Certo? Colocar em qual ministério? O membro deve ser deixado livre, mas a mensagem deve ser apresentada. Nós devemos apresentar a vontade de Deus através da Bíblia e do Espírito de profecia. Devemos pregar sobre dízimos e oferta, devemos pregar sobre reforma para a saúde, devemos pregar sobre todos os temas e deixar que a igreja decida. Na nossa igreja, quando é anunciado, fala assim: nós iremos ter a partir do dia tal uma semana de mordomia. Iremos falar sobre mordomia. Pois o que é falado sobre mordomia e o que os membros da igreja hoje entendem como mordomia é só dízimos e oferta. Certo? Eles não entendem que a mordomia é dividida em 4 áreas.
Ali não é falado sobre reforma por saúde, não é dito para os membros, não é mostrado a eles a vontade de Deus com respeito aos alimentos refinados, o uso da carne, de refrigerante, de açúcar. Não é mostrado para eles que aqueles que comem carne não vão receber a chuva cerúlea. Não é mostrado para eles que pastores que comem carne não devem receber dízimos. Não é mostrado para eles com respeito ao seu tempo. Não. O que hoje os membros entendem como mordomia é somente dízimos e ofertas. Ninguém está usando de má fé. O que está sendo considerado é o correto destino a ser dado ao dízimo, e não sua retenção ou desvio ou mau uso dos dízimos e ofertas. Não, ninguém aqui está pregando dizendo que não é para devolver o dízimo. O dízimo é do Senhor. Os dízimos e as ofertas pertencem à obra do Senhor. Tudo é do Senhor. Mas os dízimos e as ofertas devem ser destinados à manutenção da pregação do Evangelho. Não devemos reter para nós, e assim estaremos roubando a Deus, e não devemos roubar ao Senhor. Prezados irmãos, pela graça do Senhor, eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito por mim, através dessa mensagem, em transmitir essa mensagem à sua igreja. Convido a todos que se inscrevam no canal Despertai, para que possam participar dessas mensagens preciosas e assim venham compreender a vontade do Senhor nosso Deus nesses últimos dias. Oremos ao Senhor e nós iremos dar continuidade nessa mensagem. Oremos então ao nosso Pai Celestial. Santo, santo nosso Deus, nosso Pai Celestial. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, por sua bondade, sua misericórdia para conosco. Obrigado por essas mensagens que têm nos esclarecido nossos deveres, nossas obrigações, a sua vontade, o seu amor para com cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, envia o teu Santo Espírito para tocar os nossos corações, para tirar as vendas que foram colocadas nos nossos olhos, para que possamos enxergar o caminho certo, para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem nos enviado nesses últimos dias. Abençoe teu povo, teus filhos e fiéis, que a escravidão seja quebrada, que nós possamos ser libertos do jugo que foram colocado sobre cada um de nós. Pedimos as bênçãos e o perdão, Senhor, sobre o teu povo, em nome de nosso Salvador Jesus. Amém.